tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco do meu relato de parto, de como tudo aconteceu, né? Do que eu lembro, né? Mais ou menos de como foi, né? Na hora lá do parto. E desde já peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada. Então, amadas, no dia 12, né? No dia 12 do 12, começou a sair o tampão, bem pouco, né? Logo cedo quando eu fui ao banheiro, o tampão começou a sair. E daí eu não tava sentindo assim desconforto nenhum, né? Só as cólicazinhas de contrações minhas de treinamento, né? Que já vinha me acompanhando há muito tempo, né? Desde das 36, das 35 semanas, né, que estava começando assim vir mais um pouco mais frequente as contrações de treinamento, mas até então não me estava me incomodando em nada, né? Aí no dia 12 começou a sair esse tampão, né? E fiz minhas atividades, né, domésticas normalmente, né, sem dor nenhuma. E quando foi à noite, mais ou menos umas 8h30, eu comecei a sentir um desconforto. Ela começou a mexer mais, né? Então eu estava sentindo meio que incomodada, né? Tanto que eu deitava no sofá, aí virava de um lado para o outro e estava me sentindo incomodada. Não estava sentindo dor, mas estava sentindo incômodo na barriga, um desconforto, né? Aí eu deitava para um lado, deitava para o outro e nada melhorava, né? O desconforto. Então aí eu resolvi ficar quieta, né? Aí foi quando eu senti a bolsa estourar. Então eu falei pro pessoal aqui de casa, disse, olha, estourou alguma coisa, né? Aí foi quando eu senti descer, né? Aí levantei rápido do sofá, aí fiquei de pé, né? Aí foi quando começou a descer, né, o líquido. Daí então eu fui tomar banho, né? Comecei a me vestir. O pessoal aqui tava mais preocupado que eu. O povo aqui tava tudo agoniado, né? Mas eu tava tranquila, porque não tava sentindo dor nenhuma. Só mesmo tinha estourado a bolsa, né? Só que tava com sangramento. Estourou com bolsa de sangue, que o pessoal fala, né? Aí fui pra maternidade, né? Aí chegando na primeira maternidade, dei entrada, tudo, só que não tinha obstetra, né, para fazer o trabalho de parto, né, para internamento. Então só tinha uma que estava fazendo avaliação e estava encaminhando para outra maternidade. Aí então eu esperei, né, fui avaliada, aferir a pressão, tudo lá. E nisso minha pressão estava alta. É uma coisa que eu não tenho um problema de pressão, né? Nada, minha gestação foi tranquila, né? Até o final, né? Não tenho problema de pressão, nada. E nesse dia a pressão ficou alterada, né? Aí tava 15/10, ou foi 15/9 mais ou menos. Então elas avaliaram lá, né? Fizeram o toque, tudo. Só que tava o quê? Bolsa rota, né? Que eu tava com muito líquido. Eu tava perdendo muito líquido, né? Muito líquido mesmo, não era líquido pouco não, era muito líquido mesmo. Eu tava. Então avaliaram, né? E lá mesmo ela colocaram uma fralda em mim, porque eu tava descendo muito líquido, né? E eu fui para outra maternidade. Chegando na outra maternidade, dei a entrada, né? Tudo certinho. Ela aferiram a pressão também lá na entrada, né? Na chegada, né? Na avaliação. Aí viu também que eu tava com a pressão alta, só que só tinha diminuído 1, né? Eu tava 15/9, foi 15/10, então eu tava 14. Nesse tempo, elas fizeram o exame de toque, fizeram pergunta, tudo, né? E eu fiquei internada porque foi o líquido, né? Por causa
da bolsa que tinha estourado, né? Que ela disse que eu não estava em trabalho de parto, né? Mas como minha bolsa tinha estourado, eu tinha que me internar. Aí foi quando eu fui internada, né? E ela disse que tinha que fazer indução. Eu não estava sentindo dor nenhuma, né? E ela falou também que o sangramento acompanhando era normal, porque o útero estava dilatando, né? Estava afinando, então era normal que ficasse sangrando um pouquinho, né? Então me internei tudo. Nesse tempo que eu fiquei internada, eles fizeram a indução, né? Eles induziram e mandaram ficar deitada durante 1 hora, não podia levantar, né? Que colocaram o comprimido, né? Colocaram o comprimido e mandaram ficar deitada durante 1 hora, que não podia levantar. E nesse tempo aí começou as contrações, tudo. Eu fiquei fazendo caminhada, antes mesmo dele induzir, eu fiquei fazendo caminhada lá na maternidade mesmo. Depois eles induziram e eu fui, quando passou o tempo de 1 hora, eu continuei fazendo caminhada. Aí foi quando começou a sentir as dores, né? Umas 11 horas mais ou menos da noite, aí começou as dores a aumentar, né? Por causa da indução, comprimido. E nisso foi aumentando as dores. Eles faziam o toque e tudo. E quando a médica veio fazer o toque, né? A terceira vez que vieram fazer o toque, ela viu que eu estava mais ou menos com 5 de dilatação e viu que eu estava com muito líquido, né? Até eu escutei ela comentando com outra médica, outra enfermeira, dizendo que eu estava tendo muito líquido, né? Que estava saindo muito líquido. Então a médica perguntou se estava com algum problema, tudo, ela falou que não. Mas nesse tempo, né, como de entrada com pressão alta, elas não ficaram aferindo a pressão nada. Só mesmo na entrada mesmo, né, do internamento. Então aí eu fiquei lá, né, deitada, depois deitei, aí ficava com muita dor, tava sentindo muita dor nas costas, né, por causa da dilatação. Eu não sentia cólica, mas sentia muitas dores nas costas, como se as costas estivessem se abrindo, né, e muitas dores na virilha, né, também, né, na bacia, que a gente chama de bacia, né, e estava se sentindo muitas dores, né. Então, quando foi mais ou menos que eu estava com 8 de dilatação, eles colocaram o soro, né. Aí eu falei que não queria colocar o soro. E nisso, a enfermeira lá, né, ela disse, se você não colocar o soro, né, não vai ajudar, o soro é para ajudar e não sei o que, ficou falando lá, só que eu achei assim um pouco abusivo, né, da parte dela, ela insistir em colocar, já que eu disse que não queria, né, colocar o soro, né, que ela disse que era para ajudar tudo, só que eu já estava sentindo muitas dores. Aí então, né, eu deixei ainda, né, ela colocar o soro, e nesse tempo que ela colocou o soro, as dores veio em dobro, né, as dores veio muitas dores mesmo, muitas dores que eu estava mesmo a ponto de desmaiar de dor, porque as dores eram demais, muitas dores, muito forte mesmo, porque o comprimido não estava sentindo tanta contração, mas quando colocou o soro, as dores veio rasgando mesmo, muito forte. E nesse período eu desliguei, eu mesma, né, desliguei o soro, né, porque eu não estava aguentando as dores, estava mesmo muito forte, eu mesma desliguei, né, o soro. E nesse tempo, aí quando o médico veio, né, fazer o toque, aí mais ou menos uns 2 minutos depois, né, o médico veio fazer o toque e nesse tempo eu já estava com 9 de dilatação. Só o que aconteceu?
aconteceu que o colo, né, ela estava colado, né? Então ele teve que fazer uma manobra lá. Então, lá, aí eles fizeram, o médico veio, conversou comigo, né? Que estava em 9, né, dilatação, só que ela estava alta, né? Estava alta, a bebê, né, não tinha descido. Então ele teve que fazer descolamento de membrana, porque para soltar o colo. E nesse descolamento é muito sofrido, foi muito sofrido, porque estava bastante colado, né? Não era pouco, estava bastante colado mesmo. Tanto que ele falou que eu ia sentir um desconforto, que doía, ia sentir um desconforto. Nesse tempo o médico ficou mais ou menos meia hora comigo, não saiu de perto de mim, né? Ficou o tempo todinho comigo, o trabalho de parto todo, né? Fez o acompanhamento certinho, ótimo, maravilhoso, o médico. Só que eu não lembro aqui o nome dele, porque eu estava com tanta dor que eu não prestava atenção em nada, né? Mas ele ficou o tempo todo, mais de meia hora comigo, me acompanhando nesse tempo todo, né? Então ele fez esse descolamento, que foi uma dor insuportável, né? A dor era maior que a dor do trabalho de parto, né? Era maior a dor, né? Que doía bastante. Toda vez que via as contrações, ele pedia para fazer força, e nesse tempo ele ia, né? Ia descolando. Mas era uma dor muito forte, muito forte, muito forte mesmo, né? Que eu chegava a suar. Tanto que no meu parto, né, quem assistiu o vídeo viu que eu estava bastante suada mesmo, porque a dor era muito, mas muito, mas muito forte mesmo. E nesse tempo, né, que ele fez o descolamento, eu ainda estava com soro, né? Ele disse que o soro ia ajudar, né? Ele conversou certo comigo, não, Kelly, fique com o soro, porque o soro vai ajudar, né, com as contrações e para vir mais rápido, né, para você ter a bebê mais rápido. E nesse tempo que veio, né, aí que ele fez essa manobra aí, no descolamento, ela desceu, né, a bebê desceu, mas aí na hora do parto, né, eu fiz bastante força, tudo, só que já estava já esgotada. Eu já estava esgotada, sem força nenhuma mais, né? Estava muito cansada, né? Tanto que eu fazia força e para ela sair, né? Para descer, né? Fazia as forças tudo e, e demorava, né? Para ela vir, ele mandava fazer mais força, não parar, tudo. Foi quando ela começou, né? Aí ele veio, né? Ela coroar tudo. E nessa parte aí que ela começou a coroar, aí comecei a sentir muita ardência, né? Aí foi quando as dores nas costas começou a aumentar mais ainda, né? Comecei a sentir dor nas pernas, né? Nas coxas, que começou mesmo parece que estava abrindo tudo, né? Aí ela começou a descer. E nisso que quando ela começou a descer, saiu a cabeça, né? A parte da cabeça e do ombro. Mas quando chegou na parte do ombro, as minhas contrações parece que parou, né? Eu não senti mais contrações, parece que fechou, né? Que eu não estava conseguindo mais fazer força, não estava mais conseguindo fazer força. E ela era muito grande, só que ainda a gente não tinha uma visão, né? De como o tamanho dela, né? Que eu fiz a última ultrassom, tudo. Só que lá na maternidade, quando eu fui fazer o parto, não fizeram ultrassom, nada para saber como estava a evolução dela, se estava grande, se não estava, né? Então, quando ela saiu, né, a parte da cabeça, para mim ela ficou só a parte do ombro. E dali fechou, parece que não queria mais sair, que não tinha mais força, não tinha mais contração, né? Tanto que ele aumentou o soro das contrações, tudo. Eu não estava sentindo contração mais nenhuma. Eu mesma, por mim mesma, que fazia força sem ter contração,
né? Ele pediu ajuda de outra médica porque ele puxava, né? Ele puxava de um lado, puxava do outro, ela, e não saía de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum, não estava conseguindo tirar ela, né? E foi quando ele chamou, né, a outra médica para ajudar. Nisso que ele chamou outra médica para ajudar, foi que ela levantou minhas pernas, mandou segurar, né, para eu fazer mais força ainda, né, que eu já não estava mais tendo mais. E foi quando ele puxou e ela desceu, veio com tudo, né. E eu peguei muito ponto, bastante ponto mesmo, né. Não foi 4, 3 pontinhos não, foi bastante ponto, né. Ela foi bastante grande para mim, para o médico, né? Que ele até mesmo falou, né? Se ela fosse maior um pouquinho, teria que fazer cesárea, não ia ser normal. Mas eu me pergunto como é que ia ser, se tivesse sido maior, como é que eles iam saber se lá na maternidade não fizeram nenhum tipo de ultrassom, não fizeram nenhum exame, nada, né? Para saber o real tamanho da bebê, como é que estava, né? Então, e nisso eu achei assim que ela foi arriscado, né? Meu parto foi um pouco arriscado porque como fechou, né? Na parte não estava tendo contração, não estava tendo nada. Tipo, pra mim ela ficou presa, né? Porque ele puxava de todo jeito para poder ela sair, né? E não tinha êxito, né? Ele não estava conseguindo, né? Então foi preciso chamar uma médica para fazer, para ajudar ele, né? Nessa parte aí do parto, né? Então, o meu relato de parto foi esse, né? Eu tive essas pequenas complicações, né? Na hora do parto, mas graças a Deus, né? Deu tudo certo. Estou bem, ela também está bem, graças a Deus. Foi um vídeo pequeno, né? Um relato de parto do que aconteceu, mais ou menos do que aconteceu, do que eu lembro do que aconteceu, porque como eu estava com muita dor, né? Eu não lembro muita coisa, né? Não tá passando na minha mente assim, muita coisa, não estou assim, recordando de muita coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até a próxima.